E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estudando, né? É o que eu espero. Tem que estar centrado no estudo, tem que estar aí perseverando, correndo, né, contra o tempo. A prova está chegando e a gente não pode, né, dispensar tempo nesse momento. A partir de então, principalmente. Bom, então para auxiliar um pouquinho aí, como eu havia prometido, eu vou bater um ponto com vocês hoje que é muito comum em provas, né, de uma forma geral, que é o assunto relacionado a prazos no processo civil. Veja bem, os prazos no processo civil estão regulados lá do artigo 177 ao artigo 199, já incluindo aí a verificação dos prazos e as respectivas penalidades. Primeira coisa que nós temos que notar é o seguinte: dentro da classificação tradicional dos prazos, o que eu quero mencionar, nós temos os prazos legais e os prazos judiciais. A base do que eu vou dizer é o artigo 177 do Código de Processo Civil. O artigo 177 diz lá que os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. Se a lei for omissa, o juiz irá fixar o prazo. Então veja bem, quando a lei está fixando o prazo é legal. Quando o juiz está fixando o prazo em razão da omissão legal, o prazo chama-se judicial. Muito bem, mas pode acontecer o seguinte: nem a lei está fixando um prazo específico e nem o juiz fixar no caso da omissão da lei. Nesse momento, o que nós vamos fazer? Aplicar o artigo 185 do Código de Processo Civil, que diz lá: se a lei não fixar o prazo e o juiz também não o fizer, o prazo para a parte praticar o ato processual será de 5 dias. Então lembrem, se a lei não fixar o prazo, nem o juiz o fizer, o prazo para a prática do ato processual pela parte será de 5 dias. Bom, esse ponto, né, também nos leva a uma outra análise, que é a contagem dos prazos. Veja bem, pelo artigo 184 do Código de Processo Civil, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do seu início e incluindo o dia do vencimento. Se o vencimento, por acaso, cair em sábado, domingo, feriado, em dia em que não houve expediente forense, ou que foi determinado o fechamento antes da hora, quando é que eu vou praticar esse ato? No primeiro dia útil subsequente. Aproveitando esse ganchinho do primeiro dia útil subsequente, nós também vamos lembrar que os prazos começam a ser contados a partir do primeiro dia útil subsequente à intimação. A ciência do ato que eu tenho que praticar ou me abster de praticar. Então veja bem, na verdade, quando o 184 fala salvo disposição em contrário, significa dizer que a regra é bem simples. Eu começo a contar o prazo a partir do primeiro dia útil subsequente. Então, numa hipótese bem simples, se no dia de hoje, um dia útil, segunda, terça, quarta, quinta, enfim, ou sexta, vamos lá, utilizando até a sexta como exemplo, eu recebi uma intimação no Diário Oficial, dizendo ao autor para que se manifeste sobre folhas 285. Eu, então, hoje, não conto meu prazo, o dia da intimação, o dia da publicação no Diário Oficial. É a regra geral. Eu só começo a contar a partir do primeiro dia útil subsequente. Bom, se hoje for uma segunda, começo a contar na terça, e assim sucessivamente. Fagner, se terça for feriado, bom, então o primeiro dia útil subsequente será na quarta. E se essa intimação ocorrer na sexta? Contarei o prazo a partir da segunda-feira, que é o primeiro dia útil subsequente. Mas aí você vai pensar, bom, Fagner, pelo artigo 172 do Código de Processo Civil, os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis de 6 da manhã às 20 horas. Mas o que acontece é o seguinte: para efeitos de prática de atos processuais que não dependam do expediente forense, nós aí sim podemos praticá-los de segunda a sábado. Agora, é óbvio que eu, para protocolar uma petição, praticar um ato que dependa do expediente forense, o fórum tem que estar aberto. Então eu não vou poder praticar um ato no sábado, logo eu não vou começar a contar o meu prazo no sábado. Eu começo a contar na segunda-feira, no caso de intimação ocorrida na sexta-feira. Ok? Esse ponto é muito importante. Nós temos que entender como é que funciona a contagem dos prazos. Particularmente, para entender suspensão e interrupção dos prazos também.
O que acontece? Na suspensão, ocorre uma causa provisória que determina a paralisação temporária da contagem dos prazos, como é o recesso forense. Se eu sou intimado 3 dias antes de começar o recesso forense, eu começo a contar o prazo no primeiro dia útil subsequente à intimação. Durante o recesso forense, eu paro de contar o prazo. Ora, o que significa isso? Se já se passaram, por exemplo, 2 dias do meu prazo, eu volto a contar o terceiro dia após o término do recesso forense. Durante o recesso forense, portanto, os prazos ficam suspensos. É um exemplo de suspensão. E a interrupção? Na interrupção, o que ocorre é que o prazo ele é totalmente devolvido. Ou seja, zera-se a contagem do prazo. Um exemplo típico dentro da processualística civil, dentro das regras do processo civil, são os embargos de declaração. Uma vez opostos os embargos de declaração, pelo CPC, a interrupção do prazo. Ou seja, a parte tem 15 dias para apelar, por exemplo, da sentença de improcedência, dos pedidos lá elencados pelo autor na sua petição inicial. Se por acaso a parte entender ali que há uma contradição, uma obscuridade ou uma omissão, ela opõe embargos de declaração. A partir da publicação no Diário Oficial, da intimação das partes, da decisão sobre embargo de declaração, a parte volta a contar o prazo de 15 dias para interpor o recurso de apelação. Então não suspendeu. O prazo foi totalmente devolvido, integralmente devolvido. Mas atenção, na prova do Tribunal de Justiça tem juizados especiais. Então o que nós temos que tomar cuidado? Os embargos de declaração no juizado, lá pela Lei 9.099 de 95, não interrompe o prazo, suspende o prazo. Assim, aplica-se aquela mesma hermenêutica, aquela mesma metodologia que eu mencionei anteriormente, a título de causa de suspensão de contagem de prazos. Ok? Então não esqueçam, conta-se o prazo a partir do primeiro dia útil subsequente, podendo haver suspensão ou interrupção. Um outro ponto também interessante, para não me alongar muito, é com relação aos prazos para a Fazenda Pública. De acordo com o artigo 188 do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública ela tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Veja bem, quando a Fazenda Pública ela é citada no procedimento ordinário, ela tem 15 dias para apresentar sua defesa, como regra geral, que é o que acontece para as partes. Porém, se o réu for Fazenda Pública, a União, os Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas, enfim, o prazo será contado em quádruplo. Então, no procedimento ordinário, nós poderíamos simplificar dizendo o seguinte: para a União apresentar defesa no procedimento ordinário, o prazo que ela dispõe é de 60 dias. Então, são 60 dias que a Fazenda Pública tem para apresentar sua contestação, sua reconvenção, as suas modalidades de defesa estabelecidas no Código de Processo Civil. Um outro ponto é com relação ao recurso, aos recursos de uma forma geral. Veja bem, de acordo com a nossa sistemática vigente, pelo mesmo artigo 188, a Fazenda Pública e também o Ministério Público, ok? E também o Ministério Público, na situação anterior também aplicar-se-á essa regra ao Ministério Público, tem o prazo em dobro para recorrer. Então, por exemplo, se houver uma apelação que não haja lá aquela situação da remessa necessária, o que vai acontecer? Deve, então, a Fazenda Pública interpor o seu recurso no prazo de 30 dias. Já que a apelação tem que ser interposta em 15 dias, no caso aqui, a Fazenda Pública, como tem o prazo em dobro, ela apresentará o seu recurso no prazo de 30 dias. E o agravo de instrumento, se for o caso, que não é mais regra, é uma exceção, ela vai ter 20 dias para interpor. Fagner, veja bem, para interpor, eu até estou entendendo. E se for para contrarrazoar um recurso, ela também vai dispor do prazo em dobro? Não, gente, não. O prazo em dobro só se conta para interpor. Para contrarrazoar recurso, não se aplica o prazo em dobro.
Da mesma forma, tenha cuidado. Não se aplica o prazo em dobro para a Fazenda Pública apresentar recurso adesivo, na forma do artigo 500 do Código de Processo Civil. Por quê? Este recurso tem que ser apresentado no prazo das contrarrazões. Então, se ela não tem prazo em dobro para contrarrazoar, obviamente não terá prazo em dobro para apresentar o recurso adesivo. Ok? Por fim, no que diz respeito a essa especificação do prazo em dobro, há o artigo 91 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, serão contrado em dobro o prazo para recorrer, contestar e, de uma forma geral, para falar nos autos. Atenção com o seguinte: somente quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores. Porque se não tiver procuradores diferentes, se eles não tiverem diferentes procuradores, não há que se aplicar, portanto, a dobra do prazo. Aí é o prazo simples. Então, se eu estou advogando para 20 pessoas, somente eu, sem outro colega, eu vou ter prazo simples para recorrer, de uma forma geral, falar nos autos. Agora, se tem outros colegas atuando comigo, defendendo cada advogado uma parte específica, aí o prazo vai ser contado em dobro, ok? Por fim, a necessidade de se falar da Defensoria Pública. Por quê? Eu já vi em prova o seguinte: de acordo com o Código de Processo Civil, a Defensoria Pública terá o prazo em dobro para recorrer. Gente, na verdade, isso é totalmente equivocado. A Defensoria Pública até tem prerrogativa de prazo em dobro, mas não é prevista no Código de Processo Civil. Então, olha como é que a banca te induz ao erro, ao dizer que o Código de Processo Civil prevê o prazo em dobro para a Defensoria Pública. Na verdade, quem prevê é a Lei 1060 de 50, que trata da gratuidade de justiça. Lá no artigo 5º, parágrafo 5º, ela exatamente especifica essa situação ao dizer que, assim, a Defensoria Pública terá o prazo em dobro para recorrer e tudo mais. Ok? Então, espero ter ajudado vocês um pouquinho nesse ponto de prazo, né? E, boa sorte, gente. Vamos junto aí até o dia da prova. Um abraço para vocês.